Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Bate-Papo com Fintechs. A gente já está passando a marca dos 100 episódios disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify, e a gente sempre traz especialistas desse meio de finanças, tecnologia e inovação. Hoje é um episódio muito bacana, é uma dobradinha, vamos chamar assim, né? No começo do ano, até vou deixar a referência aqui no card de cima. A gente fez um episódio com o Pedro Albuquerque, que é um dos fundadores da RPE. Então, quem quiser acompanhar vai entender por que eu estou falando isso, é só clicar aqui em cima. E eu estou justamente falando desse episódio porque hoje a gente traz um dos outros fundadores, um cofundador da RPE, é o Glauco Soares. Ele vai complementar bastante a nossa conversa que a gente teve com o Pedro, hoje principalmente falando de algumas alternativas que o crédito pode ser para os varejistas, muita gente com o cabelo em pé, olhando alta de Selic, olhando perspectivas. Então, o Glauco, vai comentar bastante solução bacana que a RPE traz para a gente. Glauco, em vez de ficar dando spoiler, né, não é esse o meu papel, eu queria desejar aqui boas-vindas para você, queria também agradecer a participação e já emendar pedindo para você se apresentar para o pessoal, por favor. Obrigado, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, Vitor, ser recebido por você e contribuir com o conteúdo aqui o máximo possível para toda a sua audiência. Eu sou Glauco Soares, cofundador também aqui da RPE. Como o Vitor falou, só faltou completar. O Pedro vai para o norte e eu vou para o sul. E quando ele vai para o sul, eu vou para o norte. Então a gente se divide aqui para estar sempre gerando mais negócios e mais informações para a nossa carteira de clientes e para o próprio mercado também. Então, eu trabalho nessa indústria de meio de pagamento há mais ou menos uns 20 anos, né? Eu comecei na ponta mesmo, no próprio varejo. Na época, eu era promotor de loja, eu fazia cartão de loja. Então, hoje eu estou do outro lado. Hoje eu falo aqui da Faria Lima, mas busco me conectar da forma mais raiz possível com esse varejo que é tão humanizado e nada mudou nesse aspecto. O varejo cada vez mais procura estar próximo aos seus clientes finais. Muito bom. E, Glauco, como eu disse, a gente já até fez um episódio anterior com a RPE, mas talvez o pessoal esteja caindo de paraquedas, né? Afinal de contas, YouTube, Spotify ou qualquer outro podcast, o pessoal pode falar, pô, achei interessante o tema, ouvi aqui, apareceu, eu vou clicar. Então, brevemente, queria que você desse uma resumida do que a RPE faz. Então, a RPE se confunde até com a minha história na indústria de meios de pagamento, né? Como eu citei anteriormente, eu comecei lá atrás, né, lá na faixa ali dos 20 anos, na frente no varejo, e aí cursando faculdade, buscando novas oportunidades, passei por financeira, de mercado, e lá em João Pessoa, que é a minha origem, né, eu encontrei uma oportunidade numa processadora local lá, chamada Neus, que atendia alguns varejistas do Brasil já, né? E ali em meados de 2009 a Neus começou a se desenvolver Brasil afora. Eu comecei a já traçar uma carreira aqui no Sudeste também, a fechar novos contratos, expandir esse protagonismo do crédito do varejo brasileiro. E nessa transição vieram M&A, na época Conductor, depois DOC, uma spin-off que aí virou, sim, de fato, a RPE. Hoje, processando cartões de crédito Buy Now Pay Later para mais de 70 varejistas no país, com mais de 8 milhões de contas mensalmente processadas e um TPV anual superior a 20 bilhões. Então, a gente atende diretamente a esses varejistas que querem, sim, ser protagonista do seu próprio meio de pagamento, sem estar pagando MDR para adquirentes e, de fato, gerando valor para o cliente final, com os seus produtos financeiros e, efetivamente, gerando o que eles mais querem, aumentando o ticket de compra e a recorrência em loja, já que o varejo, de fato, gosta dessa conexão com o cliente final. O produto financeiro é mais um meio para que ele possa expandir suas vendas e aumentar o seu relacionamento com os clientes. Muito bom. Então, reforçando a dobradinha, né? Primeiro assista esse episódio aqui completo, você que já está nele. Depois assista também com o Pedro, porque é um pacote completo muito bom.
E Glauco, você até já citou um dos assuntos que a gente vai falar um pouquinho aqui no episódio, que é o tal do Buy Now, Pay Later. Então, eu queria que você explicasse para quem não conhece. Eu gosto bastante quando o pessoal faz, pô, antes a gente tinha aquela ideia dos carnês, as lojas usavam. Hoje as pessoas vão muito mais no cartão, mas o cartão muitas vezes compromete o limite do usuário. Então, como que a gente consegue puxar todos esses ganchos chegando justamente nessa solução do Buy Now, Pay Later? Eu acho que eu vou começar de um jeito diferente essa resposta. O Buy Now Pay Later, na verdade, é o nome Nutella, que inclusive eu uso para chamar o nosso velho CDC, que nada mais é do que um produto hoje gourmetizado digital. Então, deixou de ser um carnê de papéis que iam nas bolsas, mochilas das mulheres, nas carteiras dos homens com 4, 5 carnês de loja, e passou a ser um produto que vai no smartphone, com a tokenização para transação, com biometria facial e com todo aquele conjunto de parcelas dentro de uma jornada fluida digital. Na pandemia ali nos Estados Unidos, né, a escassez de vendas em alguns setores da economia, lá no varejo especificamente, precisou recorrer a alguns meios, aí falando até a própria Apple, por exemplo, e a Amazon precisou recorrer a alguns meios para que pudesse manter o nível de vendas e até aumentar, gerando valor. E aí, houve uma ideia de que o BNPL é um produto americano que a gente trouxe, e não. Na verdade, até um grande varejista do país já até publicou, acho que, se não me engano, foi a própria Via Varejo, né, que nas Casas Bahia já faz isso desde os anos 60, o BNPL aqui no Brasil existe desde os anos 60, através do CDC. Então, é uma mudança de forma, é uma mudança de paradigma de como a gente enxerga o produto hoje, a gente oferta esse produto hoje para os nossos clientes. Eu, particularmente, falando de varejo, a gente tem que falar com paixão. Então, eu tenho muita paixão pelo produto do CDC Digital, que, de fato, hoje a nomenclatura de mercado é BNPL, porque já derivou para outras linhas, inclusive. Eu acredito muito nesse produto, Vitor, para bens duráveis, especialmente. Quando você fala em imóveis, quando você fala em eletro, quando você fala até mesmo no setor de veículos, né? Quando você fala em departamentos de eletrônicos, onde, por exemplo, você vai precisar fazer um financiamento de maior prazo, de longo prazo, e que você não vai comprar o financiamento em si, você vai comprar a parcela. É muito da cultura brasileira de comprar a parcela. Então, o CDC, o CDC Digital, o BNPL, ele é um produto que se adequa muito para essas linhas, material de construção, para todos esses bens duráveis. Então, a gente acredita que com a modernização, com as novas tecnologias, esse produto ele está cada vez mais consolidado. O pessoal até fala, o carnê voltou. Na verdade, o carnê não voltou. O carnê se modernizou e ganhou escala que a gente jamais imaginava que ia ter essa escala que tem hoje. Então, a gente acredita muito no crescimento desse produto e aqui na RPE existe um depósito imenso de credibilidade na tecnologia que a gente entrega para essa linha de crédito. Você sabe que vira e mexe eu falo, lembrando dos tempos de escola, né, das leis de Lavoisier, né? Lavoisier falava, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E vai bem nisso, né? A gente já vê o carnê lá das épocas de Casas Bahia, Magazine Luiza, entre outras varejistas, né? Sempre foi muito comum aqui no Brasil e com a tecnologia a gente consegue transformar essas soluções, né? Então é algo que é muito interessante. E aí eu queria que você explicasse então, por exemplo, quem nos assiste aqui tem uma loja, tem uma venda de seminovos na parte de veículos, vende eletrodomésticos, o que for. Fala, pô, interessante que o Glauco está falando, mas, pô, a questão de tecnologia, eu não manjo tanto de tecnologia, como que entra a RPE nesse sistema, nesse formato, para justamente levar uma solução para um varejista? Fazendo um gancho até com a introdução, o nome RPE é Retail Payment Ecosystem. Então, a gente é um ecossistema de soluções onde a gente entrega o end-to-end, né, a jornada completa, desde a captação da proposta, desde a comunicação com o CRM, com a estrutura de loyalty, até a cobrança e o contábil regulatório. Então, toda essa jornada, falando de tecnologia, a gente entrega sem que haja uma preocupação nativa daquela rede de varejo que esteja com esse mindset. Nossa, será que qual é a dificuldade de montar toda essa jornada, toda essa esteira? Assistir a tecnologia a gente já faz hoje para, como eu citei, mais de 70 varejistas. Claro, nem todos usam o BNPL, a maioria usa o private label tradicional, que é o cartão de loja, alguns co-branded, mas, de fato, a gente está tendo um crescimento importante na nossa base de contas vinculadas ao CDC digital, dada a característica do produto, e como você mesmo citou, Lavoisier aí, há uma transformação muito grande, e esse produto está passando, Victor, a ser
comumente utilizado junto com o private label. Tem operações, por exemplo, de supermercado, dando um exemplo, que usa o private label para o cliente que compra lá todos os meses frutas, carnes, faz aquele mercado mensal, né? A feira mensal, com todo o carrinho de compras que a sua casa precisa. Mas, caso o varejo, esse supermercado, ele tenha também uma linha de eletro, que é comum, que ele tenha uma linha de eletro, ele não vai poluir o limite, popular o limite desse cartão com um eletro que pode, inclusive, ultrapassar no valor nominal o valor das compras mensais com os itens essenciais de primeira necessidade daquele cliente final. Então, ele cria uma linha complementar de crédito onde ele vai vender o valor da parcela e não só efetivamente o valor financiado. Ele vai ter um foco na capacidade de pagamento do cliente. Então, é muito comum que o cliente, dentro da própria jornada do aplicativo, o cliente final, ele tenha um produto private label para pagar aquele cartão mensalmente, suas compras, e ter aquele seu carrinho entregue todo o período de forma adequada, sem que ele tenha uma interferência de um produto mais pesado, como, por exemplo, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, por exemplo, com esse calor que está fazendo aqui. É muito comum você ir no supermercado e procurar um ar-condicionado, mas aí você diz, nossa, o meu cartão já está com o limite cheio, eu tenho ele para comprar comida, eu não vou fazer isso. Então, alguns supermercados oferecem essa linha complementar, especialmente também porque os clientes, né, o cliente final, também tem o risco, especialmente agora com essa inflação um pouco mais aquecida, e especialmente com a Selic mais alta, não está com uma facilidade muito grande de crédito no atacado, né? Os bancos, a própria Febraban já anunciou que vai ter um decréscimo na oferta de crédito esse ano. Então, o protagonismo do varejo é parte fundamental nessa cadeia. Então, ele tem que entregar produtos que gerem valor e, ao mesmo tempo, que não comprometam a renda daquele cliente que está lá todos os meses e que é fiel àquele lugar, àquele estabelecimento e àquela relação criada no ambiente de loja. Muito legal, você até já começou a tangenciar essa próxima pergunta que eu ia fazer, né? Mais do que a solução, a gente vê justamente uma estratégia para o varejo, né? Porque a gente está falando, como você bem colocou, um cenário não tão simples do crédito, a gente está falando de uma Selic em alta que deve aumentar ainda um pouco mais, dificuldade, então, maior do consumidor obter uma linha de crédito específica. Muitas vezes as pessoas têm do cartão de crédito como principal instrumento, mas daí não tem limite. Então, você vê que o varejo, até para conquistar uma melhoria na confiança do consumidor, ele precisa ou deveria olhar com mais carinho para uma solução como o BNPL. Com certeza, especialmente porque o BNPL ele tem uma característica, Victor, que você conhece bem, que é a análise por compra. Quando a gente fala, por exemplo, no material de construção, ou, por exemplo, no setor de eletro, que você não vai todos os meses ou várias vezes durante o mês fazer compras, é importante que, e o ticket é mais alto, né, desses setores, é importante que você tem uma análise recorrente daquele cliente. Então, o BNPL, dada a estratégia daquele varejista, ele pode fazer a cada transação uma análise de crédito para verificar a capacidade daquele cliente naquele momento. Bem como isso pode estar associado até para uma eficiência financeira operacional, até mesmo de jornada, o cliente final. A gente não quer mais fricção. Glauco não quer mais fricção, Victor não quer mais ir a um varejo e encontrar uma fricção. Então, essa busca do crédito também tem que estar associada a uma jornada muito fluida. Então, é importante que o varejo também tenha CRMs integrados à jornada de crédito, para que ele possa entender o comportamento daquele CPF, a personalização do crédito, quanto eu vou cobrar de taxa daquele cliente. Então, não que no cartão não se consiga fazer isso, se consegue, mas eu entendo que a parte transacional é uma característica do BNPL, do CDC digital, fazer essa análise por compra. Cada transação gera-se um contrato. Então, é muito importante que o varejo entenda que o CDC também não se aplica para, por exemplo, eu acredito que não é um produto que é tão aplicável para o setor de consumo de bens essenciais. Então, quando você fala da jornada de bens de consumo duráveis, o BNPL, sim, é uma jornada que é um produto que faz, sim, necessário para que todos esses varejos busquem essa alternativa, já que o crédito no setor bancário está cada vez mais escasso e a jornada não é tão agradável quanto o balcão do varejo. O varejo está interessado em vender, o cliente está interessado em comprar. O banco acaba sendo intermediário naquela relação. Então, só isso aí já é um atrito. Então,
É óbvio que todas as estratégias têm que ser bem montadas e que esse produto não esteja sendo vinculado ao crédito pelo crédito, mas o crédito como relação. Eu acredito muito no crédito como relação. Crédito por crédito, eu acho que as fintechs ofertam, o mercado oferta, mas o crédito baseado na relação é completamente diferente. E é por isso que eu puxo sempre para essa questão do CRM, do loyalty, do varejo conhecer o seu cliente, do CPF estar identificado. Então, tem toda uma jornada por trás que envolve essa concessão. É muito legal tudo isso que você falou, né? Em mercados cada vez mais concorridos, a gente sempre vê que um varejo ele precisa agregar valor, né? Para acabar saindo na frente dessa concorrência. Então eu reforço, né? O pessoal de casa, o varejista falou, pô, não estava olhando para essa questão. Tem uma coisa praticamente que é só implantar aqui dentro, vamos lá conversar com a RPE justamente para viabilizar esse diferencial para a carteira de clientes, né? E um outro ponto, acho que também tangencia tudo isso, e também segue nessa aula de Lavoisier que a gente está falando, né, de transformação, é a questão da tokenização, né, Glauco? Acho que quando a gente fala de meio de pagamento, cada vez mais a gente vê esse assunto. Então, assim como eu pedi no Buy Now Pay Later, eu queria que você desse uma rápida resumida e como que isso pode, eventualmente, virar uma solução, às vezes não direta, mas indireta no mercado como um todo. Na prática, hoje, Victor, todo o produto de BNPL da RPE, do CDC Digital, ele está 100% embarcado numa jornada tokenizada, né? Que ela segue de 3 formas da identificação do PDV. Dentro do próprio aplicativo, até para que estimule uma jornada digital, né? E essa jornada ela pode ser baseada no CPF mais um token. Essa chave, por exemplo, pode subir também através de um QR Code, de um barcode, no PDV, e a gente não quer que o varejo coloque mais um plástico na carteira de um cliente. A gente entende que ele tem que ir para esse caminho do digital. Dado também a característica do produto que tem um ticket normalmente mais alto, ela tem que ser segura essa transação. Então, passa-se por um processo também de validação, de autenticação biométrica, até mesmo também de SMS em alguns casos, para validação do número. Mas a gente tem uma preocupação muito grande que esse produto tenha uma jornada transacional tokenizada. Então, hoje, ou vai ser dessa forma, já existe, ou dentro de outras frentes que a gente já está implantando e já tem vários cases de sucesso no Brasil, numa jornada de biometria facial também para autenticação e transação. Alguns varejistas que, inclusive, já são casos públicos de mercado, como a Oscar Calçados, para o produto de private label dela, que opera praticamente em todo o país. A Anitta Calçados, estilo A, no Centro-Oeste, também já trabalha com um modelo também de transação por biometria facial. Então, a gente acredita que ou vai na tokenização ou vai através de uma transação biométrica por uma questão de segurança. E muito mais do que isso, a gente acredita, como eu falei um pouco atrás, na questão do UX, né, do User Experience. Isso é fundamental, é pilar hoje, sustentação, a jornada ser excepcional. O consumidor final não aceita mais uma jornada que não seja excepcional. Esse é um ponto de vista que a gente tem e é um mantra que a gente segue dessa melhoria da jornada. Então, a tokenização vem a calhar justamente porque passa segurança para o cliente final, passa segurança para o varejista que precisa conceder crédito, mas ele não quer fraudes, e efetivamente uma questão até de economia circular. A gente não precisa estar emitindo mais plásticos, se é possível a gente ter uma jornada melhor. Então, a gente segue nessa linha. Muito legal, uma solução que acaba sendo completa para todos os sentidos, inclusive nessa questão de ESG ambiental, né? Sim, sim. E a gente falou muito até aqui, né, vamos dizer assim, né, do passado, na linha do CDC tradicional, dos carnês, esse momento atual do BNPL, já utilizando a tokenização, e pensando nessa escala de transformações, né, o que você, Glauco, vocês na RPE estão imaginando para os próximos meses, anos nesse sentido? O que deve vingar, o que ainda precisa ser aperfeiçoado, o que pode ser já aproveitado, alguma questão de alguma outra tecnologia, IA, machine learning. Então, se você tivesse uma bola de cristal, né, como você imagina esse mercado de pagamentos nos próximos tempos? Eu até vou usar a questão da transformação que você mencionou anteriormente aí já. Há muitos anos atrás, todos nós chegamos a nos questionar, nossa, no futuro a gente só vai ter cartões com bandeira, vai ser difícil um cartão de loja existir, não vai, o private label vai ter prazo de validade com
com produto X, com produto Y, a fintech tal trouxe algo revolucionário, vai acabar com todos os cartões do mercado, o que essa fintech fez vai extinguir os produtos de varejo. Mas o varejo, ele tem uma coisa fundamental que nenhuma fintech tem nem vai ter, o balcão. O balcão que tanto a gente gosta, inclusive esse balcão pode ser virtual. Hoje tá no nosso celular, está nos marketplaces, está no e-commerce, mas esse balcão ele continua existindo de alguma forma. Então, é cultural do brasileiro, faz parte da cultura brasileira tomar crédito. Nós tomamos crédito de alguma forma. Então, as lojas, elas precisam se transformar, o varejo precisa ter um novo papel, e isso já está acontecendo, com relação à oferta do meio de pagamento. Quando a gente fala de jornada, quando a gente acredita muito nessa questão que eu já citei do pagamento por biometria, isso já é surreal. Você ir numa loja e você não digitar seu CPF, você colocar o seu rosto e transacionar. Isso tem diversos cases, como eu já citei, a própria CIA faz isso também, isso é incrível. Então, isso você já está vivendo no futuro, a gente já está vivendo no futuro com relação a essa forma de pagamento, né, a esse meio transacional biométrico. A própria tokenização também, acho que a Mastercard também emitiu alguma matéria, alguma publicação que até 2030 a tendência é que o mundo esteja mais tokenizado para esse caminho transacional. Então, eu como tendência, eu acredito muito na fluidez dessas transações. Hoje, mais de 20% das transações com cartão, elas são já voltadas para o NFC, né? E isso está numa crescente absurda, esses dados estão públicos e está numa crescente absurda, então eu acredito nessa transformação transacional. A inteligência artificial vai ser assim, não, ela já acontece, né? Quando a gente fala em metodologias de cobrança, em machine learning para você atrelar a concessão de crédito também, a usar os data lakes e ofertar produtos corretos em uma velocidade exponencial que não se tinha no passado. Então, você consegue ofertar um crédito para a pessoa certa através de inteligência artificial com muita praticidade. E, da mesma forma, você também consegue cobrar com metodologias mais modernas clientes que, por exemplo, possam entrar em atraso. Hoje você não vai ter mais um cliente final atendendo um telefone de cobrança. É muito raro isso acontecer. Então, a técnica tem que mudar. Push notification de forma segmentada, oferecendo valores, descontos, comunicação assertiva. Então, não é só a IA, também é a estratégia, é a comunicação, é como você se comunica com o seu cliente. Então, eu vejo que a gente está passando por uma explosão de transformações. A gente já acha o Pix normal, mas o Pix é uma coisa surpreendente, a forma como a gente consegue hoje fazer transações através do Pix. Da mesma forma, acho que amanhã, eu não sei exatamente a data que vai ser implantada, mas que amanhã ou sexta-feira, né? Dia 28, sexta-feira, Sexta-feira, a gente vai ter já o Pix por aproximação entrando em produção no mercado brasileiro. Então, a gente não está mais percebendo esses marcos, porque já faz parte do cotidiano da nossa indústria ter tanta inovação, ter tanta modificação, que esses marcos eles estão passando como, quase uma gemude, é quase um deploy já. Então, isso está muito automatizado na nossa vida, e a gente está normalizando essa transformação absurda que está acontecendo. O que eu não vejo mudando é o papel do varejo na concessão de crédito, como a gente citou aqui, a gente falou dos anos 60, dos anos 70, e a gente está entrando aí para 2030, e a gente continua falando do varejo protagonizando essa cena do acesso ao crédito, da modernização desse acesso ao crédito e de como ele transaciona com o seu cliente final. O que eu não consigo enxergar é a mudança da relação do varejo com o cliente final. Isso eu sou realmente aficionado. Realmente é impressionante. Você sabe que algum tempo atrás eu lembrava, né? Acho que as gerações atuais nem tanto, mas gerações dos anos 90, 80 para baixo, a gente tinha dois desenhos, né? Um que remetia ao passado, que eram os Flintstones, então para a história, tudo arcaico, e um que remetia ao futuro, que eram os Jetsons, disco voador, robô, tal. E aí ficava justamente essa distância, tanto para mais quanto para menos. Hoje, praticamente, a gente já está numa sociedade de Jetsons, né? Por mais que tenha um outro ponto que ainda é meio arcaico, como a gente está colocando, mas cada vez mais a gente vai vendo essas transformações.
de mãos dadas com a tecnologia, né? Então é muito interessante ver essa evolução do mercado de pagamentos, como você colocou muito bem, o próprio Pix agora com mais e mais novidades, hoje também o Banco Central já soltou mais informações sobre o Drex, então muita coisa legal vindo por aí, né? E chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, né? Eu queria saber se você quer deixar algum contato, rede social, o próprio site da RPE, e explicar para o pessoal que se interessou, né? Pô, muito bacana as soluções que o Glauco comentou, como que eles podem fazer para evoluir numa possível contratação. Para que a gente possa fazer a parceria com o varejista é muito simples, como eu falei, a gente entrega toda essa jornada incrível, aí, desde a captação até a cobrança, mas a gente tem um time aí de quase 200 profissionais que está focado em novas soluções, em novos produtos, e cuidar desse mundo de transformações que, como eu falei, várias delas estão passando despercebidas na nossa frente, mas a gente acontece e automatiza marcos incríveis, né, como esse da sexta-feira do dia 28, que é a entrega, por exemplo, pelo Banco Central do Pix por aproximação em produção. E aí, várias jornadas de Pix também a gente pode estar falando também, o Pix como crédito, como forma de parcelamento, então tem N outras possibilidades que a gente pode estar falando sobre o cenário de crédito aqui para o varejo especificamente, e para falar comigo é fácil, o meu contato, eu vou deixar até o meu telefone que vocês podem me chamar sempre que precisar, é o 11 99 367 3334, pode mandar um WhatsApp, no LinkedIn pode me achar através do Glauco Soares Filho, e na RPE vocês vão estar sempre entrando em contato conosco, caso necessário. Estamos aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, será um prazer recebê-los sempre que necessário. E, Vitor, só agradeço aqui, sempre que precisar, eu estou à disposição para trocar uma ideia e falar desse mundo de Jetsons que a gente está se reencontrando mais uma vez, e eles sempre voltam como meme, né? Não tem jeito. Impressionante, né? Eu que agradeço, em nome da Finquete, acho que essa dobradinha, tanto com você quanto com o Pedro, ficou muito bacana, e assim, em questão de 2 meses, já bastante coisa aconteceu, e com certeza muita coisa vai acontecer, então até por isso, assim como eu falei para o Pedro, a gente fica de portas abertas, acho que tem muito assunto legal aí para a gente seguir comentando, e desejo muito, muito, muito mais sucesso aí para vocês, porque realmente vocês são um player que tem ajudado muito a gente potencializar e viabilizar esse mundo de Jetsons, viu? E parabéns também por toda a trajetória até aqui, viu, Glauco? Maravilha. Então, se você fizer algum cartão de loja no país, que depois você me manda um WhatsApp e pergunta, Glauco, esse aqui a RPE faz o processamento, eu te falo que sim, provavelmente vai ser com a gente. Um grande abraço, vai ser um prazer a gente se encontrar pessoalmente aí nos próximos dias. Com certeza. Pessoal, então, aquele recadinho padrão, o like, ok, a curtida, beleza, mas mais do que isso, pega o link desse episódio, seja só no formato de áudio no Spotify, seja no formato vídeo no YouTube, compartilha. Não é possível que você não conheça algum varejista, não tenha na família, amigo, parente, ou até seja o próprio ambiente que você trabalha, ou queira montar, né, um varejo. A gente tem muita gente empreendendo. Compartilha esse conteúdo, porque, mais uma vez, uma verdadeira aula da RPE, aqui dessa vez com o professor Glauco. Glauco, brigadão, viu? A gente se vê em breve, então. Obrigado a vocês. Pessoal, então com isso a gente encerra mais esse episódio. Nos vemos no próximo. Até lá!